gente linda! Mais um dia de chuva, né, em Porto Alegre. Hoje apostei num lisinho básico, que é para ver se segura essa umidade, que a coisa não tá fácil. Mas, graças a Deus, estamos de volta no Virou Moda para alegrar aí a sua tarde, o seu dia, a sua semana. Enfim, tomara que tu fique um pouquinho mais feliz hoje, só de clicar no nosso canal. E hoje temos convidados incríveis. Camila Lerche, que é biomédica e criadora do método MEV para alimentação saudável. Também com a gente, Iva Cardinal, empresária e idealizadora da Confraria do Batom. E ainda Dudu Vanoni, que é diretor criativo de campanhas de moda. Não perde, que vai ser sensacional. Vamos lá, gente, começar nossas conversas. Eu quero, antes da gente começar aqui o bate-papo com cada um, torceram para quem ontem? Croácia ou França? Eu não assisti. Eu não posso opinar. Tá que nem a Glória Pires, não posso opinar. Iva. Assistia, tem sempre aquela coisa do... Normalmente a gente torce pro mais fraco, né? Então, tava mais simpática com a Croácia, inclusive, por ter uma presidenta mulher. Mas também achei que foi merecida a vitória da França. E depois eu gosto sempre de ver o finalzinho do jogo, como se comportam as duas equipes. Foi muito bonito, foi merecida pra França. É de arrepiar, né? Uma final foi lindo, de Copa, foi né? uma final linda. E tu, Dudu? Torci pela Croácia. Também. Apesar de admirar super o futebol francês, mas eu achei que essa Copa teve um começo de mudança de padrões mundiais. Eu acho que está na hora do mundo, né, redescobrir outros lugares e outros países começarem a aparecer, seja pela economia, seja pela moda, seja pela cultura. E eu acho que é bacana ver isso, assim, não só na final, mas também ver outros países aparecendo, né, e outras seleções também surgindo, o que também faz com que a gente, né, mude a perspectiva e a gente repense um pouco também as questões e até então as tradições brasileiras. Agora, o que me chamou mais a atenção na Croácia foi assim, o sangue no olho de eles até o final não desistirem. Isso é incrível. Tu sabe que teve uma cena que me chamou muita atenção logo no início, quando o Lambi abriu ali, tirou a taça, né, dentro daquela Caixa Louis Vuitton. Maravilhosa. Eu só consegui olhar pra mala e falei, não tem me dar essa mala, já quero a mala, não preciso de mais nada. Sim. Mas o Modric, Modric, né? Nunca sei se eu falo certo. Ele parecia que assim, ó, filmou ele olhando para aquilo com aquela sede de vitória. Tipo assim, eu quero isso do fundo do meu coração. Aquele negócio foi... e deve ser coraçãozinho a mil, né? Mas ainda dentro disso que o Dudu comentou, eu também, esse é o meu primeiro ímpeto de torcer pela Croácia, mas depois eu fui também me acalmando, porque nessa linha do que ele comentou, que é super importante para um ambiente globalizado, a questão de 18, se não me engano, dos 23 jogadores serem oriundos, né, ou pelo menos de famílias de outros países, em especial países africanos, né? Então, eu achei também muito interessante isso, porque era uma equipe francesa, mas composta por muitas etnias, né? Então, acho que isso também está... uma Copa da miscigenação. Num momento em que a Europa debate muito essa questão da imigração, então é bem simbólico mesmo, né? Mas vamos lá, vamos pro papo com cada um dos nossos convidados, começando pela Camila Lerche, que é biomédica e criou um método próprio de alimentação saudável. Camila, fala para nós como funciona esse teu trabalho e os benefícios, enfim, da alimentação saudável. Então, o MEV é o nome do método que eu criei, né? A sigla significa Mudando Meu Estilo de Vida. E ele tem o objetivo de ajudar, então, homens e mulheres que buscam adquirir hábitos mais saudáveis, terem, de fato, um estilo de vida mais saudável. Então, não tem nada a ver com fazer uma dieta, não tem data para acabar. A ideia, o programa dura 4 meses, então, são mentorias online comigo todas as semanas, durante esses 4 meses. E eu vou orientando, então, um passo a passo, para que a pessoa vá incorporando aos poucos um hábito de cada vez na sua rotina. Sem ser aquela coisa também drástica, né? A pessoa realmente ela começa a mudar uma cultura. Exato, exatamente. Tem muito a ver também com essa coisa da mentalidade da pessoa, né? Da forma como ela pensa. A gente, quem nunca disse, né? Eu mereço para um doce depois de um dia exaustivo. Coisas. E eu acredito que eu mereço uma comida que me faça bem para o meu corpo, para o meu organismo. E o que tu sente das pessoas que são os teus pacientes? Tu chama de pacientes? Clientes? Chamo de alunos de mentoria. O que tu sente de retorno deles depois de fazer esse método e essa mentoria de 4 meses, e mesmo mais além,
O que eles te trazem de volta, assim? Ah, isso mudou minha vida assim, o assado. Nossa, eles me deixam muito orgulhosa. Tem casos, assim, de pessoas que me procuraram pelo emagrecimento, né? Buscando na internet projetos de perda de peso. E a pessoa acabou fechando comigo em razão de eu conseguir convencê-la de que o peso, a perda de peso é uma consequência da aquisição de hábitos saudáveis. Então, o método, ele funciona para perda de peso? Sim, muito. Mas esse não é o nosso objetivo central. O objetivo primordial do método é, de fato, incorporar hábitos novos na tua rotina. E à medida que tu vai fazendo isso, uma consequência natural é que teu corpo vá se aproximando cada vez mais do teu peso adequado. Então, isso acontece de forma muito tranquila. Sim, porque assim. a gente come muito do sobrepeso, se deve provavelmente à questão da ingestão de alimentos que são industrializados, que não são, enfim, que são muito calóricos, muito gordurosos. Então, naturalmente, acaba acontecendo isso. Como é que funciona na prática? O que a pessoa tem que fazer? Então, na prática, cada semana eu vou passar alguma orientação de algo que ela deve procurar inserir na rotina dela, né? Então, pode ser, por exemplo, eu costumo começar sempre com a questão da hidratação, que a gente é feito 70% de água, não tem como falar em organismo saudável sem falar de água, né? Do que a gente ingere. E, então, na primeira semana, a pessoa vai focar só nisso. Ela não vai pensar no que ela tá comendo, se ela comeu pizza. Daí tem gente que já vem se desculpando, né? Ai, Camila, mas eu tenho um evento social e tal, familiar. Essa semana não vai dar para eu começar. Não, não é assim. Não tem que... E esse é um erro que muitas pessoas cometem, de achar que tem que ter um cenário perfeito para começar a mudar seu estilo de vida. Então, assim, meus filhos estão pequenos, eu não consigo, ou minha rotina é muito corrida no trabalho, eu não consigo ir para academia. Sempre tem um motivo pelo qual a gente não consegue. E a vida inteira vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Se a gente ficar esperando essa coisa do momento perfeito, não vai nunca acontecer. E eu defendo muito que comer de forma saudável precisa ser prazeroso e precisa ser prático. Porque a gente não vai deixar de ter o nosso trabalho, de ter nosso marido, de ter nossos filhos, de ter a casa para limpar, a louça para lavar. Então, é uma série de coisas que a gente precisa fazer. Então, o que eu costumo indicar muito, assim, para quem dá essa desculpa da falta de tempo, né, é que procure organizar a sua rotina alimentar no final de semana. Então, eu, por exemplo, na minha rotina, sábado é o dia que eu vou na feira. O que eu não encontrei na feira orgânica, eu compro no mercado. Vou para casa, já lavo tudo, já deixo as folhas lavadas, já pico vários vegetais que durante a semana eu vou colocar com uma carne no forno. E são coisas que muito fácil vão estar rapidamente prontas. Tu já pica eles e deixa em potinhos, assim, aqueles herméticos? Exato, já deixo tudo em potinho na geladeira. E algumas receitas eu até já faço. Tem uma lasanha de couve que eu gosto muito, eu gosto de receitas que tem uma variedade grande de vegetais dentro de uma receita só, dentro de um prato só. Porque daí eu pego aquele prato, enfio no forno e vou fazer minhas coisas e o forno vai lá esquentando a minha comida. Então eu não preciso... de forno, eu já eu fiquei intrigado. Tô louca pra pegar essa receita. Pois e eu adoro verduras e a gente começa a ficar meio sem criatividade também pra criar. O de pensar nisso, né? Couve, uma lasanha. Depois tu conta como é que é. Depois vai passar a receitinha aqui pra nós. Agora, isso eu acho interessante porque muita gente também usa como desculpa a questão mas não é prático, não tenho tempo, não sei fazer, como é que eu vou me organizar? Então, assim, dá pra criar esses pratos, deixar pronto também? No final de semana, congela, perde alguma propriedade? Nem congelo. Eu deixo pronto e, assim, 4, 5 dias ele vai estar super bom ainda. Dá pra comer tranquilo. As pessoas têm muito esse medo de achar que se eu não comer em 1, 2 dias vai estragar. E não vai. Tu pode deixar 3, 4 dias na geladeira tranquilo. Ainda mais nesse nosso inverno aqui que tá frio, você deixar na rua, em cima até do balcão, deixa aí que se mantém. Não tem problema. E outra coisa, tá, que eu me pergunto, assim, as pessoas mudam também o seu paladar na medida em que estão fazendo essa reconstrução, desconstrução dos seus hábitos alimentares. Acho que tem muito a ver com o paladar também, né? Porque eu hoje, falo por mim, não sou a pessoa melhor exemplo, mas mudei muito os meus hábitos e hoje em dia algumas coisas eu já não sinto mais falta. Quando eu era adolescente, eu me lembro que eu comia massa carbonara, com muita gordura.
Hoje eu já prefiro uma massa bolonhesa, uma massa com molho de tomate. Tem isso também da percepção do que é gostoso, isso ir sendo alterado? Tem, com certeza. Pra mim, eu cresci odiando vegetais. Então, acho que isso é um diferencial muito legal também do método. Porque tem muitos profissionais que cresceram gostando de salada e acham que todo mundo tem que gostar de comer alface. E não é por aí, né? Eu odeio comer essa coisa de comer um monte de folhas e tal. Então eu fui criando formas de preparar os vegetais e a forma que eu preparo os pratos para que isso fique gostoso, de fato. E meu marido, na época, também, assim, veio de uma família super alemã, que comia só coisa bem pesada em casa, não tinha nada de hábitos saudáveis e foi incorporando isso naturalmente. Então, assim, não é... Hoje muita gente me pergunta como eu faço ele comer coisas saudáveis, mas ele come as mesmas coisas que eu, porque de fato é gostoso. Tu disfarça as comidas. Também tem muito isso. Sabe que tem uma história até que ele não comia cenoura de jeito nenhum. E daí eu comecei a fazer um purê de moranga, cabotiá, aquela moranga da casca verde escura, com cenoura batida dentro, porque a moranga já tem uma cor que disfarça a cor da cenoura. Então, pronto, ele comia cenoura sem nem saber que estava comendo. Claro, depois ele foi vendo que comia e que estava tudo bem, que o gosto era legal, que não tinha problemas. Então, acho que essa é uma forma bem interessante, assim, de a gente começar a inserir mais vegetais. Agora, assim, né? As mulheres sempre encontram um jeito, cara. Sempre encontram um jeitinho ali de ajustar alguma coisa na rotina do marido sem ele saber. Ele vai a cenourinha, tu vai comer a cenoura. Come a cenoura. Come. Que coisa incrível. E tu que cria essas receitas ou tu busca elas? Tu começou a dar vazão a esse teu lado criativo? Na verdade, assim, eu sou péssima na cozinha. É uma Sério? coisa que as pessoas não acreditam, né? Acham que assim, eu não sei cozinhar, então como eu vou fazer receitas saudáveis? Eu sou super atrapalhada, o Lucas fica morrendo de preocupação quando eu vou pra cozinha, a gente vai receber alguém em casa, porque ele diz, ai meu Deus, não vai dar certo. Porque de fato eu sou uma atrapalhação total. Só que eu fui criando coisas que são muito fáceis de fazer. E essa, com certeza, é uma das vantagens do MEV, porque as receitas que eu passo lá, mesmo que alguém me diga assim, eu não sei cozinhar, tu vai me dizer, Camila, eu não sei nem picar uma moranga, eu não sei nada, tu vai conseguir fazer. Então, assim, são coisas que eu digo, se eu consigo, qualquer pessoa consegue, porque eu sou muito desastrada. É bom pra pessoa também não achar que precisa saber cozinhar, precisa domar loucamente ali as panelas, técnicas, né? A gente vai ver hoje em dia um programa culinário na TV, a pessoa pica de um jeito lindo, assim, eu fico olhando aquilo, meu Deus, tem que ser assim mesmo. Eu jamais me arriscaria a ir pra cozinha se eu tivesse que fazer daquela forma. Então, não, graças a Deus eu fui sem medo, assim, e as coisas foram... Agora, a gente abriu para perguntas sobre alimentação saudável e muitas das perguntas eram relacionadas a jejum. Sim, é uma coisa que, enfim, é uma prática milenar, né, o jejum. Mas hoje em dia tá muito em alta, tá se falando muito... Virou moda jejum. Virou moda jejum. As pessoas falam muito em jejum intermitente, que é então um período do dia tu jejuar e no outro período tu te alimentar. E eu acho que uma das coisas que mais complica, assim, deixa obscuro essa coisa de como eu faço jejum, é que as pessoas, elas querem sair de um estilo de vida totalmente que só come fast food para um estilo de vida que faz jejum. Isso não vai funcionar. Porque o nosso organismo tem duas formas de obter energia, que é ou a partir de carboidratos ou a partir de gorduras. Quando a pessoa come muita bobagem, né, muita massa, pizza, fast food, esse tipo de coisa, ela só está acostumada a obter energia a partir dos carboidratos que ela ingere. E essa é a fonte preferida de energia do nosso corpo. Então ele só vai optar por usar a nossa gordura localizada, que a gente quer tanto que ele use como fonte de energia, quando ele não tem a fonte energética do carboidrato. Então a pessoa, para começar a fazer jejum intermitente, se dar bem com isso, não passar mal, não ter dor de cabeça, que são efeitos colaterais que muitas pessoas relatam. Humor, né, também do carboidrato. Humor, exatamente, porque ela não está conseguindo produzir energia suficiente a partir das gorduras dela.
Para a gente reativar esse nosso sistema de produção de energia a partir das gorduras, a gente precisa dar uma diminuída lá na ingestão de carboidratos. Então, no MEV, a gente faz um primeiro momento que é de preparo para que no segundo momento as pessoas façam jejum. E eu tenho muitos casos de alunos que dizem assim, Camila, eu não consigo fazer jejum, isso não dá para mim, eu passo mal, eu tenho dor de cabeça, eu não aguento. Meu marido não me aguenta, eu fico irritada. Ah, mas também, né? Camila, nós vamos voltar depois, porque esse assunto a gente fica enlouquecido. A gente vai voltar com esse assunto lá no último bloco e estamos ainda aguardando aí perguntas, tá? Vamos pro intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta, tive que atropelar a coitada da Camila aqui, esse assunto a gente fica super empolgado, depois a gente volta com ele. E não esqueçam de se manifestar nas nossas redes sociais, #RDC virou moda, ou pelo nosso WhatsApp, que é 5199-815-9990. A gente quer ouvir a tua opinião, queremos saber as tuas dúvidas e vamos tirá-las aqui. Tudo que a gente puder, a gente ajuda. E agora a gente vai falar com a Iva Cardinal, que é empresária e idealizadora da Confraria do Batom. Vai nos contar o que é a confraria, para onde é que vai a confraria. Enfim, Iva, bem-vinda. Só Deus sabe, né, para onde vai. Obrigada, Ali, um prazer estar aqui no teu programa. A confraria nasceu em 2009, de maneira muito despretensiosa, como eu costumo dizer. Era um grupo de amigas que queriam se reunir e ter nesses encontros algum conteúdo de qualidade sendo retratado. Então, começou literalmente em maio de 2009, reunimos um grupo de amigas e na época o nosso tema de interesse era sedução. Então a gente trouxe uma palestrante de Campinas, perdão. E aí gostamos daquele modelo das amigas reunidas e tendo uma palestrante com conteúdo, uma autora de livros, uma pessoa super legal. Aí quisemos repetir de novo, e aí as amigas foram falando para outras amigas, e quando viu esse movimento estava grande. E a gente estava com mais de 10 formatos diferentes de encontros, conforme o tipo de temática que a gente ia tratar nesses eventos, e uma frequência 2, 3 encontros por mês. E aí em 2013 a confraria virou uma empresa. Daí nós estávamos mais organizadas em termos de estrutura, né, de escritório, de apoio, assessoria de imprensa, enfim, vários aspectos que o projeto necessitava naquele momento. E continuamos nessa crescente. Mas uma das coisas que a gente tem orgulho de dizer, quase 10 anos depois do início da confraria, é que o DNA permanece o mesmo. Ou seja, mulheres reunidas e conteúdo de qualidade. Nós incluímos um item a mais que é networking profissional. Por quê? Nós notávamos que nos encontros das mulheres havia possibilidade de várias fazerem negócios entre si. Então, vamos pensar num encontro que não seja única e exclusivamente de conteúdo, e sim que as pessoas possam se conhecer profissionalmente, né, as mulheres, possam uma saber o que a outra faz, e quase que numa vibe de vamos nos apoiar mutuamente, né, preferirmos negócios umas das outras. Então, em 2013, começaram os encontros também de networking profissional. Então, a gente tem um encontro que é o Vai Lá e Faz Networking, que é um dos que nós, as duas beldades aqui já participaram, fizeram a honra. Recomendo, falo para todo mundo que tem negócio. Olha, eu tô me olhando na câmera, a gente ao vivo é assim, caiu um brinco, tá? Estou sem brinco, ponho depois, não se preocupem, não é moda, não virou moda, isso aqui é um problema técnico. Mas enfim, estive lá, fui lá e fiz, recomendo, porque acho que o networking hoje em dia é essencial. Nesse mundo com tantas opções. E o que eu acho muito legal da confraria é essa ideia das mulheres se ajudarem, porque tem essa coisa de que mulher não se ajuda, né? E de fato, muitas não se ajudam mesmo. Agora, quando se ajudam, as mulheres ficam tão fortalecidas, e isso é muito bacana, essa camaradagem, né? Isso é legal. Eu tenho uma opinião, não sei se os convidados concordam, mas eu acho que no ambiente corporativo, em especial, e eu venho, né, de ambiente corporativo, de uma carreira executiva, eu acho que existe sim um pouco mais essa questão da competição, né? Pelo projeto, uma da outra, pelo cliente, pelo orçamento muitas vezes, né, e tal, pela carreira, enfim.
mas eu tenho uma visão bem diferente quando a mulher se torna empreendedora, em especial pequena empreendedora, que é o caso da maioria das que convivem conosco na Confraria do Batom, por uma questão de sobrevivência. A gente não é que ficou boazinha, não. Eu acho que por uma questão de sobrevivência a gente precisa estar mais aberto a parcerias, a indicações, a conversar umas com as outras sobre os seus problemas, os seus dilemas, porque querendo ou não, a vida de empreendedor, de empresária é, de certa forma, ainda mais para o pequeno, solitária. Então, ter alguém para trocar, saber das suas angústias, de como pode melhorar, de fazer crescer o seu negócio, de identificar outras mulheres que tenham negócios que possa haver sinergia, né, em termos de o mesmo público-alvo, indicações de profissionais que podem ser representativos para o crescimento da empresa, enfim. Então, eu acho que tem uma opinião bem específica e muitos exemplos dentro da confraria, assim. Isso eu falo com muito orgulho, a gente consegue ter um ambiente onde as gurias se preocupam sim umas com as outras e querem que os negócios de todas prosperem, né? Então, acho que no ambiente empreendedor feminino, por uma questão de necessidade, as mulheres podem, devem, e é uma prática que a gente vê comum. A Camila apontando ali. Eu tenho experiência eu participei, né, do Vai Lá e Faz, e depois a gente tem um almoço. Almoço 5 estrelas. E o nosso almoço foi até 4h30, 5 horas da tarde. Olha, amor, saíram da regra, né? Então, assim, mas comeram saudavelmente? Comemos super saudavelmente, bem. mas foi muito legal. Eu assim, sinto na pele, né, como a gente tem dificuldade de conversar com outras pessoas que estão passando por um momento similar ao nosso. De estar investindo num negócio que a gente acredita, né? Que tanta gente lá fora diz, não faz isso, é loucura. Que acham a louca. E ali a gente se encontrou no momento em que a gente podia conversar com pessoas que também passavam por esse mesmo sentimento que a gente, assim, foi uma experiência muito legal mesmo. Que bom, obrigada pelo feedback, amor. Esses momentos de encontro e de poder se abrir, porque tem uma questão que a gente achar que sempre a grama do outro ou da outra é mais verde, né? E não necessariamente, ninguém sabe o que a pessoa passou, o que a empresa, né, toda a sua trajetória, ninguém faz sucesso do dia para a noite, são raríssimas exceções e casos muito específicos, né? Existe uma trajetória de erros, de acerto, de sofrimento, de não ter as férias que gostaria, trabalhar mais do que 8 horas, 12, 16, enfim. Então, para que a gente possa... Então, num ambiente de confiança, que é uma das coisas que a gente bate bastante na confraria, que as mulheres possam se encontrar e ter conversas interessantes, inclusive de negócios, de maneira transparente, né? E que a partir dessa transparência, dessa confiança, a gente possa se ajudar e evoluir. Isso é uma coisa que acontece nesses encontros, como a Camila comentou, que é o almoço 5 estrelas, né? Um encontro menor, onde as pessoas, dentro de uma metodologia, se conhecem um pouco mais. E tem um aspecto importante, que é o momento onde se pergunta o que você precisa nesse momento, né? Porque às vezes são coisas simples e de que uma ou outra pode, com facilidade, auxiliar. Então, é um momento super legal, assim, também, de crescimento, né? É bacana falar sobre isso, porque o Vai Lá e Faz, pelo menos eu tenho certeza, ele tem uma metodologia que é aplicada ali para fazer esse networking. Não é simplesmente vai lá, reunir um grupo de mulheres e cada uma sai falando. Não, existe toda uma técnica por trás disso, né? A gente brinca que a gente inclusive é meio chato com isso, né? Porque o networking como nomenclatura e acaba se tornando um pouco batida, assim, a gente acredita no networking de maneira correta, assim, de você ser útil para outras pessoas, de que possa ter um método para que a tua rede de contatos trabalhe a teu favor e você trabalhe a favor dela, porque uma das bases do networking é ser útil para outras pessoas, né? E para que as coisas acontecessem de maneira fluida e que aumentem as chances da gente ter encontros com confiança, as pessoas encontrem os seus clientes, fornecedores ali, existe um método. Ele foi criado por mim e por uma psicóloga organizacional, pela Thaís Aranha, e já são mais de 35 edições, então ele veio sendo aprimorado, né? As coisas foram se ajustando e a gente foi vendo o que dava certo, o que dava mais resultado, para que a gente pudesse ter um encontro com uma metodologia
vencedores, assim, pode-se dizer, né? Não é simplesmente uma troca de cartões, né? Existe toda uma série de detalhes pensados para que as pessoas efetivamente aumentem as suas chances de fazer negócios. As mulheres, né, que participam, aumentem. Iva, e agora a confraria conta com a Casa da Confraria, que é um espaço próprio, lindíssimo ali no Moinhos de Vento. Conta pro pessoal mais sobre essa casa, que acho que é uma coisa inédita, né? A ideia, a gente tem uma hashtag que é Confraria Did It First, né? A gente sempre tenta fazer coisas diferentes e tal. E a casa, na verdade, é uma ideia antiga. A gente sempre teve uma sede, uma sala comercial, mas nunca foi uma casa, né? A gente chamava carinhosamente de Casa da Confraria, mas nunca foi uma casa. E o ano passado a gente começou a pensar que estava na hora, efetivamente, de termos um espaço onde pudéssemos receber todos os eventos da confraria, pelo menos os menores, né, mas que é o nosso maior número, que as mulheres pudessem vivenciar os nossos outros pilares, porque na confraria nós temos 4, beleza, bem-estar, independência financeira e sedução. Então, a gente tivesse um pouquinho de cada um desses pilares acontecendo ali dentro e que também fosse um lugar para as mulheres trabalharem. Então, nós temos espaços de coworking, temos tanto fechados de bancada fixa como de bancada rotativa, que as pessoas podem chegar, abrir seu computador e trabalhar ali, fazer suas reuniões, temos salas de atendimento, temos um auditório, que é onde acontecem palestras e eventos, é aberto ao público. Ela é uma casa pensada sobre o ponto de vista feminino, e a ideia de casa é para que todos se sintam acolhidos, então ela tem tapete, luminária, a decoração foi toda pensada para o acolhimento. Dá para fazer uma escovinha e Dá umas também, unhas ali rapidinho. A gente tem, como um dos pilares é a beleza, então nós temos um pocket salão para manicure e escova só, é para aquela coisa rápida ali entre uma reunião e outra, entre um treinamento e outro. E a casa também foi feita, ela saiu do papel a partir do networking, né? Porque é uma casa grande e que haveria necessidade de um investimento significativo e nós fomos atrás de parceiros, né? Então são mais de 30 parceiros envolvidos para que a casa saísse do papel, desde arquitetos, indústrias de móveis, uma série de tapetes, enfim. Então ela também é um exemplo vivo de networking, de como a gente pode, sabendo o que poderia ser importante para os nossos parceiros, o que nós conseguiríamos oferecer, né, ali, e a casa sair do papel a partir do networking, inclusive. Uma dúvida, e o homem, a presença do homem? É bem-vindo. A gente tem, ela tem várias mulheres espalhadas em adesivo, frase, quadros e tal. Sim. Mas ela é uma casa feminina, mas sem o frufruzinho, assim, sem pompom cor-de-rosa e tal. Então, pensando que o homem pudesse ser bem-vindo e se sentir ali também acolhido. Que bacana, enfim. eu acho uma... Tem uns, inclusive, que vão bastante. Beijos pro Joel Ruoco, que foi meu professor de palestra, da Camila também. Tá da sempre Iva lá né, também. Tá sempre lá. E tem uns que vão, até porque as mulheres, interessa as mulheres fazerem negócio com homens, né? Então... Existe na confraria existe sempre um protagonismo, né, da mulher e tal, mas os homens são extremamente bem-vindos, em especial quando a gente fala da independência financeira, que é o pilar onde a gente trata de negócios. Então, e aí no ambiente de negócios, obviamente, estamos ali, né, com os homens como colegas, como subordinados, como chefes, enfim, estão ali com a gente. Então, são super bem-vindos, né? Viu, Dudu? Tu pode ir lá. Pode ir lá, tá vai ser uma honra de ter Vamos lá te com a acolher, gente. te abraçar, não tem problema. Iva, e pra onde tá indo a confraria? Ano passado, a confraria, inclusive, foi on the road, que passou por algumas cidades do estado. Fomos para Pelotas, claro. O que acontece? Todo novembro, já há 5 anos, a gente faz uma reunião aberta ao público em geral e decide como vai ser o nosso evento comemorativo ao mês do empreendedorismo. Então, é literalmente um laboratório ali de ideias, a gente faz um brainstorm e pensa o que a gente vai fazer de diferente para o evento de novembro. E o ano passado, nessa reunião, surgiu a ideia de a confraria dar uma volta, literalmente, né? Inclusive, começou com pegar um ônibus e sair, literalmente, fazendo palestras pelo interior. E aí, depois essa ideia foi se lapidando e nós tivemos o desafio de ter 5 cidades, fazer no mínimo 1.500 quilômetros, impactar 500 mulheres e ter 15 palestrantes.
Então, foi bastante cansativo, mas foi super legal. Nós saímos, foi de segunda a sexta, fomos a Pelotas, a Ali era uma das nossas palestrantes lá em Pelotas. Fomos a Pelotas, Cruz Alta, Lajeado, Porto Alegre e... Não sei. Carazinho. Eu me lembro do que estava. Carazinho. O Carazinho é onde nós tínhamos o maior público. Então, foram 5 cidades ali naquela semana, porque nós temos 7 municípios no Rio Grande do Sul, onde tem um parceiro local e a gente realiza os eventos. Então, a gente pegou das 7, escolhemos 5 para fazer nosso evento de comemoração ao mês do empreendedorismo, né? E a confraria vai... a ideia da casa é já algo novo e a intenção é que se torne uma franquia de serviços, né? Então, a gente tem um plano de negócios onde por 18 meses a gente vai avaliar alguns indicadores e testar algumas coisas. E a intenção é que esse modelo de negócios, Casa da Confraria, como um ambiente pensado para o feminino, a colaboração, os 4 pilares presentes ali, porque a gente acredita que a mulher não é só negócio, não é só empreendedora, ela tem que cuidar da sua beleza, da sua feminilidade, do seu bem-estar. E ela como a mulher tende a se colocar em segundo plano, né? É, e aí a gente acha que também não precisa ser dicotômico, assim, do tipo, ou eu sou uma excelente empresária, mas aí eu não faço a unha, não faço cabelo, me largo. Sim. Ou o contrário, eu fico só cuidando da beleza e aí eu não tenho uma vida profissional. Essas coisas eu acho que estão bastante ultrapassadas, né? Com uma boa gestão do seu tempo, da sua vida, com Gestão do inteligência tempo, emocional, né? a gente consegue dar conta de tudo. Gente, nós vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Nos chamem nas redes sociais e no WhatsApp. Fica aí. Voltamos, meu brinco está temporariamente no lugar. Vamos ver quanto tempo ele aguenta aqui. Não esqueçam de mandar as fotos do Dia do Amigo, gente. É na sexta-feira. Nós vamos estar passando aí nessa telinha as fotos da tua turma. Então, ó, hashtag RDC Virou Moda ou pelo nosso WhatsApp 51-99-815-9990. E agora voltamos com o Dudu Vanoni. Um prazer te ter aqui. Vai falar sobre campanhas de moda. Ele é diretor criativo de campanhas de moda. E vai depois falar também sobre a coleção Cápsula da Santroá para homens, né? Fala pra nós, como é que funciona esse trabalho, que é um trabalho super glamuroso. A gente olha de fora, é super glamour. É um trabalho glamuroso, as pessoas acham isso muita purpurina, mas ele dá muito trabalho, né? Então, hoje o que acontece, ninguém sabe muito bem o que um diretor criativo no Brasil trabalha na questão de uma comunicação de uma marca. Perguntam, não é o fotógrafo que cuida disso, não é o stylist. Na verdade, é criar uma identidade de comunicação, porque eu sempre digo que às vezes a gente pode ter a coisa mais simples do mundo, que é uma boa modelo e uma parede branca. E isso pode ser a campanha mais maravilhosa possível. Mas quais são as poses da modelo? Então, esse trabalho que eu estou fazendo, que a gente chama, eu odeio termos em inglês, mas a gente chama de Fashion Image Creation, que é criar essa identidade de marca, ele cuida exatamente isso em função do posicionamento, do planejamento, do público, a gente entender qual é o tipo de modelo, qual é o tipo de poses, porque a gente sabe hoje em dia que qualquer modelo, né, sempre tem uma tendência, às vezes, a fazer uma boquinha sensual, ou seja, se é uma marca, por exemplo, elegante, ela não pode ter uma foto que ela está sensual e outra foto que ela está, por exemplo, séria. Então, essa direção é muito importante. Qual é a luz que a gente vai dar? Qual é o ângulo que a gente vai dar? Né? A gente vai ter que tipo de enquadramento, que tipo de dramaticidade. Então, é um monte de detalhe que eu digo que é um MPC, um monte de pequenas coisas que as pessoas não estão acostumadas a falar. Adorei essa. MPC. O MPC. Essa nós levaremos para a vida. Hashtag. Um monte de pequenas coisas. Que são detalhes que ajudam a construir uma identidade. Né? Então, porque senão o que acontece? O fotógrafo, enfim, já trabalhei com fotógrafos incríveis, inclusive os melhores internacionais. Ou seja, ele faz o melhor trabalho dele, só que ele pode fazer o melhor trabalho dele para marca A, para marca B, para marca C e tudo ficar um pouco parecido. E, infelizmente, sem ter uma visão um pouco crítica ou chata, é o que a gente está passando um pouco no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. A gente não tem uma identidade de marcas. Ou seja, as nossas marcas são todas muito parecidas e com comunicações muito parecidas, de chamar o fotógrafo, porque hoje também, né? Todo mundo é fotógrafo, DJ, chefe, trabalha com moda, com conteúdo, é coach, entre aspas, né? Então, a questão do celular também favoreceu muito isso, de achar que eu ponho um filtro e a foto tá boa. E aí, por exemplo, a gente também não cuida detalhes numa foto, né? A gente aqui está falando num termo mais específico, mas a gente tem uma luz de contra, que é uma luz lateral numa foto, é que vai mostrar a textura do tecido. Eu tenho que mostrar isso, senão parece uma lagartixa na parede a foto, né? Uma lagartixa na parede.
Então, E são joga na detalhes que parecem muito simples, mas, né, como é? Qual é a direção dessa modelo? Quais são os tipos de pose de act, de Atitude. referência que eu vou ter? Porque ela pode ser sensual, meiga, poderosa, independente, romântica, sensual, frágil, borro, ela pode ser um monte de coisa, mas assim, o que eu preciso para a minha marca, né? Então, esse trabalho que eu desenvolvo aqui, desenvolvo para marcas gaúchas, como a Santroá, e desenvolvo também para marcas nacionais. Ou seja, às vezes pode ser um trabalho simples, pequeno, só uma campanha, e às vezes pode ser um trabalho mais longo, que é justamente toda a criação dessa identidade. Ou seja, né, eu tentar contar, ter um storytelling, que a gente chama, que é qual é a história da marca, qual é o propósito da marca, e eu, ao longo do tempo, tentar manter isso, porque isso vai criar uma identidade, ou seja, eu sempre vou entender que é uma continuação, de certo modo, de uma campanha. Até porque é isso, imagino eu, que faz com que determinados consumidores busquem aquela marca exatamente pela identificação com esse perfil, né? Então não tem como tu deixar de ser coerente com a identidade, com o perfil, com a essência da Exato. marca. Acho que é um trabalho, então, muito anterior também. Exato. E às vezes as pessoas acham que é só fazer qualquer coisa, né? Claro, não vamos falar de marcas internacionais, mas assim, se a gente pegar uma grife importante, tipo Prada, a gente sempre vai ver que as modelos são sempre mais magras, são sempre mais jovens, né? São sempre em poses frágeis, inclusive para a linha masculina. Isso não é à toa. Troca o fotógrafo, mas eles sabem muito bem qual é essa identidade. Se a gente clicar no Google e botar Prada e aparecer tudo ali, todas as campanhas têm uma coerência, que é isso que a marca quer passar. Se a gente fizer isso, nossa, a campanha de uma marca aqui fez antes de um jeito, fez outro do outro. Ou seja, como é que eu percebo essa marca, né? Como é que eu entendo isso? Claro que a gente tem... Perde a essência, né? Exato, claro que a gente tem ótimos trabalhos no Brasil, é óbvio, né? A gente tem, por exemplo, uma marca com uma super identidade que é a Osklen, a gente tem, né, a Coach, que foi a primeira com quem eu também trabalhei uns 5 anos, que também, por ter sido também uma das primeiras marcas nesse novo mercado de moda, a utilizar uma supermodelo, então ela foi a primeira, né, ela se apropriou disso, mas a gente tem outras marcas no Brasil que a gente consegue entender, aquilo é Farm, aquilo é Bobô, isso é Lili, que é muito importante, porque senão a gente troca o logotipo, que nem eu falei, e que marca é essa? E aí só prevalece quem tem maior poder de mídia, que fica aquela marca que a gente lembra e acha que é tudo parecido. Isso que eu ia te perguntar, porque esses exemplos são de marcas muito consolidadas com bastante grana mesmo para investir nisso. As pequenas marcas, por exemplo, as da Confraria do Batom, tem como fazer isso sem ter um custo tão alto, de uma forma inteligente, fazer esse trabalho de criação de uma identidade própria que se diferencie no mercado exatamente? Claro, por eu conta sempre digo que a disso? gente pode fazer o melhor com a verba que a gente tem. Né? E a gente tem casos incríveis de marcas pequenas e de novos estilos. A gente pode até ver hoje que ela faz um brilhante trabalho, mas, por exemplo, a Patrícia Bonaldi foi um case de redes sociais. Ela começou a estourar por Instagram e hoje ela é empresária, dona de um grupo de 4 marcas, assim, realmente muito poderosa, né? Mas assim, eu só tenho hoje o Instagram, que realmente é uma tremenda ferramenta de vendas pelo direct, né? As marcas usam muito isso e, óbvio, a gente também tem que criar projetos para isso e achar uma identidade visual também, que pode começar pelo tipo de foto, pelo tipo de filtro, ou seja, qual é a minha imagem no Instagram também, Que é uma vitrine, né? o Instagram Exatamente, é uma vitrine. ou seja, eu tenho uma amiga fotógrafa, ok, vamos lá, é o que a gente tem, mas assim, mas qual é o tipo de modelo, qual é o tipo de fundo, né? Se eu for criando isso, uma identidade, quando entrar no meu feed eu vou saber que aquela marca, não vou achar que pode ser qualquer outra. Então, esse é um trabalho a ser cuidado, um trabalho a ser seguido, mas que pode ser bem assim, bem para usar nas redes sociais. Mas eu já começo com uma identidade. Tem muitas marcas que começaram pequenas, né, estilistas gaúchas ou de qualquer outro lugar, que tem um Instagram realmente super bacana, mas assim, ele não é igual a nenhum outro, né? E mesmo assim as grandes marcas, se a gente entrar hoje e ver um Instagram, sem falar de grifes internacionais, mas se a gente, toda a mudança que a Gucci fez na sua imagem e olhar o Instagram dela, é incrível o Instagram, né? Tem cantos arredondados nas fotos, etc. E não é nada demais. Mas só que tem um pensamento por trás. Não é fazer qualquer coisa, né? Não é nada demais, mas é um monte de coisa pequena, né? É um MPC. O É um MPC. Eu Então, acho que isso que o Dudu comenta, eu acho que também parte muito da percepção estratégica do empresário, no caso de uma pequena marca, de uma pequena empresa, ou do CEO, de quem decide, né? Porque eu acho que tem uma questão que é
coerência mesmo, né? E essa reflexão, ela pode ser feita, bom, uma Prada, uma Gucci tem toda uma estrutura, mas uma pequena empresa, o que eu tenho? Eu tenho a fotógrafa amiga, tá bom, mas tipo, o que mais eu tenho que pensar estrategicamente para estar alinhado com a imagem que eu quero passar, né? Então, agora ele estava falando, tô de olho nele para fazer uma palestra lá para as nossas confrades, porque tem algumas questões que faz adequado com o orçamento que tu tem, mas existe um trabalho, e aí eu já acompanho o trabalho do Dudu há muitos anos, que é estratégico mesmo, né? Exato, não é só a imagem, né? É imagem para que marca, para que público. Então, por exemplo, né? É uma marca, entre aspas, por exemplo, mais mínima. Pô, por que todas as minhas fotos, por exemplo, não são... Estou dando um exemplo bem leviano agora, mas numa quina de parede, que é algo que a gente não tem visto. Nossa, todas as fotos de uma modelo numa quina fica super bonito. Nossa, né? que loucura! E é só a modelo e o fundo, a quina ali, que nem no cenário. Então, quer dizer, isso já é diferente. Se eu for pensar, né? Se eu for fazer uma campanha de sapato, onde, por exemplo, todas as fotos do sapato eu vou estar, vai ser sempre caminhando na calçada, na rua, eu também crio uma outra identidade. Se a minha marca, obviamente, for de rua. Então, quer dizer, é algo a ser pensado, não é assim... Sim, não né? é a Lololém joga ali as fotos mas sem pensar, sem ter essa coerência. Exatamente, e tudo isso que conversa, né? Daqui a pouco é algo da marca, né? Da logomarca que eu uso de fundo, ou é um tipo de tipologia que eu uso no material de grafismo, né? A própria parte do texto, né? Hoje a gente fala de redes sociais, que conteúdo eu vou usar, né? Qual é o meu mapa de conteúdo? Quais são todos os assuntos que têm a ver com a moda? Vai ter beleza, vai ter saúde, isso também é importante para uma marca, não ter só o post disso, né? Porque daqui a pouco eu me guio, às vezes, em dicas de viagem, em Instagram de loja que tem isso, que faz parte do conteúdo dela, tem umas dicas muito importantes, talvez em função de uma digital influencer ou talvez de uma cliente bacana que dá toques assim muito simples, né? Por que nenhuma marca daqui tem dicas da cidade, de lugares legais no seu Instagram como parte do seu conteúdo, né? Ou dica de café, ou né, lugares para ir. Isso também faz parte de eu como cativar o meu cliente, não só pela minha imagem de marca. Eu então, acho, Dudu, que isso, desculpa te interromper, mas é que eu acho isso muito relevante, as marcas, mesmo as marcas pequenas, se darem conta da importância de tratar as redes sociais de uma forma muito profissional. Porque hoje realmente a grande forma de tu alcançar muita gente. E não falando disso, eu vou dar exemplos, até pode parecer ridículos assim, mas quem não tem no seu Instagram assim, as lojas que vende, quem é os representantes pelo Brasil, qual é o seu showroom, aonde eu encontro, quer dizer, isso tudo é business. Vamos falar então sobre a coleção Cápsula, feita especialmente para homens da marca da Santroá, que é uma marca originalmente feminina. Como foi isso? Então, eu cuido, né, falando desse trabalho, esse trabalho eu faço para a Santroá há uns 3 anos e realmente, né, trabalhando com uma grande equipe, com uma assessoria de imprensa, com quem cuida das redes sociais, comigo, a própria Gabriela Troá, ou seja, hoje a gente fala que a Santroá é uma marca nacional, ela está nos principais e melhores showrooms de São Paulo e já é vendida em 10 estados. E muito nisso surgiu a questão de, tipo, a mulher que é cliente, não tem algo para o homem, uma jaqueta. E aí, papo vai, papo vem, surgiu a oportunidade de eu assinar uma coleção, Cápsula, né, só de peças masculinas. Porque também a gente pesquisou isso no varejo, é muito difícil uma confecção ter mais de uma opção de um casaco masculino. Ou seja, a marca X tem na sua coleção um casaco e um sobretudo. A outra tem uma bomber e um blazer. E por que isso, será? Pela questão realmente até de custo de oferecer isso, porque ela tem uma coleção hoje de uma marca, pode ter 300, 500 peças, e entre elas alguns casacos, e não necessariamente de couro. E a gente aqui pro Rio Grande do Sul, né, tipo, agora ainda mais com esse inverno, é perfeito o couro, é uma peça que dura, e disso saiu, né, esse meu exercício, assim, que foi muito bacana com a Gabriela Troá, de fazer essa linha assinada. Então, são 5 peças, né, todas super pensadas, né, tem até tecnologias muito bacanas, como, por exemplo, a gaita de couro. Então, na bomber é uma gaita que ela estica e volta, mas ela fica da mesma cor do casaco. Então, não é como as gaitas de algodão que podem desbotar, mudar de cor. Ou seja, a bomber azul, ela é toda azul com um punho, e a gaita azul que fica muito bacana. Então, é a preocupação com couro para um casaco mais comprido, para ficar confortável e leve. Né? É um blazer para ficar sempre elegante, e todos em preto ou cores escuras.
para ser eterno, né? Apostei numa... Até porque o gaúcho ele é muito conservador, apesar que a coleção também está no showroom e está vendendo para o Brasil inteiro, mas ele é bastante conservador, então é para ser uma compra certa, que nem eu digo, né? A única ousadia ou a maior ousadia está no forro, que ele é extremamente colorido, inspirado em cartoons, para justamente ter algum fato essa pegada mais de descolada. ousadia. Eu adoro forros, assim, quando eu pego uma peça que eu vejo que o forro é de um tecido bonito, diferente, eu acho aquilo sensacional. Parece que é um plus a mais que tu ganha ali, é um brindezinho na roupa. Assim, a roupa já é linda. E forro. Né? E o forro é uma forma, por exemplo, de, por mais que seja discreto, se abriu ou se eu tirei, é uma forma de identificar. Fala nisso, pede pra ele abrir ali. Vamos mostrar este look. Olha aí, ó. Ele botou esse coração porque ele tá realmente encantado, né, de estar aqui no programa, então, ó. E, aliás, é o coraçãozinho da Casa da Confraria. Então, vamos acabar o programa hoje fazendo coraçãozinho, pode deixar. Mas muito legal. E será que vai ter mais? Então, até surgiram outros convites que eu estou avaliando. Realmente, eu também dou consultoria de produto para algumas marcas. E acho a questão da moda, né, masculina brasileira, eu acho que ela tem muito mais espaço, né? A gente vem vindo num movimento internacional, assim, nos últimos 2 anos, da volta da elegância masculina. Então, hoje, por exemplo, né, o terno e o blazer, eles são muito mais naturais para um jovem do que um jovem na minha época, no sentido de que, um blazer já era assim, né? Porque acho que antes era muito mais uma questão de dress code do que simplesmente de estilo. Exato. Eu acho que o homem está se permitindo agora ter estilo novamente. Então o jovem está comprando um blazer como mais uma parte de cima, seja uma jaqueta e tal. Mas essa questão também da elegância da concorrência, né? Das formaturas, que também é outro mercado, da entrada no mercado de trabalho para reuniões. Então, fiquei sabendo esses dias na SPM até que alguém foi com os alunos para comprar terno, porque realmente, né, eu tenho que saber usar isso talvez para uma reunião ou para algum evento. Então, essa questão, né, de usar esse tipo de roupa, entender as medidas, porque eu sempre digo que o homem brasileiro ele tem poder aquisitivo, ele tem informação, mas ele compra errado. Ele compra um número a mais sempre. Então, Sério? o ombro fica aqui, a polo fica meio bata. Como educar o homem nesse sentido? Porque tem que perder esse medo de se inteirar, de moda. É cultural. O homem não gosta de provar. Se ele prova uma camiseta e ele acha que a outra nem é da mesma marca, mas ele acha que ela pode ser do mesmo número, ele já não prova. Ele não ajusta, ele não faz conserto. Então, até na época da Copa, a gente vendo repórteres de outros países juntos, era até... Não vou dizer que termo era chato, não, mas assim, tu viu os ternos de outras delegações de imprensa super ajustados, os do Brasil a boca toda enorme, enrugada em cima, manga aqui. Então são detalhes que o homem não está acostumado, né? E aí tu fica na frente da TV assim, né? Nervoso. Gente, nós vamos pro intervalo. Esse papo hoje, eu tô tendo que cortar todo mundo. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Voltamos, não se esqueça de deixar aí seus comentários, hashtag RDC virou moda, também pelo WhatsApp 5199-815-9990 e mandem as fotos dos dias do amigo, até do dia do amigo, para prestigiar aquelas pessoas que estão na tua vida há tanto tempo, né? Vamos ver as fotinhos deles aí na sexta-feira, não se esqueçam. E agora a gente vai para o Drops de Moda, que hoje é sobre mix de estampas. Vamos passar aí, aliás, o Dudu tá com a estampa de poá, né? A gente podia até botar aí uma outra estampa nele para exemplificar o nosso mix de estampas. Aí vai uma dica para quem quer começar com mix de estampas, eu sempre digo, começa com listrado, porque o listrado ele é mais clássico e permite a pessoa usar na outra peça. Então o listrado com as flores fica super bacana, dá para ir aos pouquinhos calibrando e realmente experimentando. Pode passar a foto. Aí a gente tem listrado, tem um xadrez e eu tô olhando aqui de longe um poazinho na camisa. São 3 estampas, gente. Então essa história de que não dá pra mixar a estampa, mentira. Gostou das estampas, quer experimentar, vai fundo. Aí o poá também, que é bem clássico, um poá pequeno. Tá parecendo a camiseta do Dudu essa. Com um super floreado, uma coisa meio abstrata ali. Vejam que as saias são super... boas de fazer esse jogo, porque fica mais romântico, fica mais leve. Aí já é
já exige um pouco mais de conhecimento de moda, a pessoa arriscar com cores fortes, o sapato branco, mas tá ali, ó, um mix com a camisa, com a calça, maravilhoso, vamos fundo. Aí estampas mais românticas, menorzinha, uma estampa miúda em cima, mais floral. E floral com floral também dá, viu? Eu vejo flores em você, super primavera. Listras pra que te quero, né? As listras horizontais, que aliás, dá pra usar sempre. Essa história de que aumenta a silhueta, aumenta um pouquinho, mas é bonito, gostou, vai lá e usa. Vai lá e faz, né, Iva? Novamente as listras aí com o geométrico embaixo. E aí o xadrez de novo com a listra no preto e branco. Preto e branco é super bacana, ele são cores bem neutras, a pessoa se permite usar um pouquinho mais, aí pode jogar ali uma jaquetinha num tom diferente, que é para quebrar o preto e branco, né? As cores bem clássicas. Mais um listrado. O listrado vocês já viram, né? Não preciso nem dizer. Comprem uma camisetinha listrada que dá para um monte de look com a saia floreada. E aí é mix total, apoar, listra, em vários tamanhos. Feito, então arrisca, não tenha medo, a moda tá aí pra gente se divertir ou usar, tem que ser alegre, vai experimentando. Um dia pode dar errado, depois no outro dia a gente calibra. Vocês gostam de mix de estampas? Já usaram? Já tentaram? Nossa, a cara da Camila. Camila. Eu sou muito clássica. Apavorada. Eu acho que não... Acho que eu teria que te mandar várias fotos antes de sair na rua. Olha aí, ó, mandem fotos pra cá com as suas experiências de mix de estampas, que daí a gente vai ver. Uma dica que eu dou até para moda masculina, é quem tem, né, ter o Pinterest, botar a peça que tem. Meu marido usa e aparecer todas as referências, porque assim, tem muita coisa que se tem no guarda-roupa que a gente não lembra ou nunca pensou em combinar. E ali, olhando as pessoas já vestidas, nossa, é muito com o que eu tenho. Então, põe vestido floral tal, vai aparecer opções. Provavelmente tem alguma coisa para eu combinar. Não, e é legal isso tudo tu mencionar para os homens também. Sim. Porque as mulheres usam muito o Pinterest, mas os homens podem fazer uso dessa plataforma para ir aprendendo. Exato. Olha tipo aí. uma calça colorida, uma calça vermelha, com o quê? Né? Ou tem uma camisa xadrez. Usar a camisa xadrez por cima de uma camiseta com uma estampa e ainda por cima botar um casaco com um blazer. Quer dizer, no Pinterest você vê isso e, eu tenho camiseta, eu tenho camisa xadrez, eu tenho blazer. Né? Eu só não usei, ou seja, daí experimenta, óbvio, ver se sente confortável. Mas vai muito também né? de como tu vai se sentir naquela roupa. Mas é que começa pensando achando que tem roupa para fazer isso. Na verdade, a gente tem muito mais roupas do que a gente usa, né? Tem aquelas que vão ficando embaixo da pilha ou atrás que a gente não lembra de usar. E uma coisa eu acho que é muito similar com essa coisa da alimentação até, né? Tem uma coisa que eu falo, que as pessoas levam um susto, assim, por exemplo, comer abacate salgado. Nossa, como assim? Porque todo mundo come abacate doce. E daqui a pouco a pessoa prova e ela vê que gosta e passa a querer comer isso, de fato, é uma coisa gostosa. Pode ser mais ou menos a mesma coisa com as estampas, né? Eu olho e meio que me assusto, mas daqui a pouco se eu experimentar, não pode ser que goste. Pode ser uma experiência bem bacana. Até aquelas roupas que antes de doar, né? Que eu também acho muito legal doar, mas assim, essas roupas aqui que eu não ando usando, vou olhar o que tem para usar com elas ou como usar. Quer dizer, daqui a pouco ela volta mais à vida por combinações com tudo que eu já tenho no guarda-roupa, entendeu? Não, e isso tem a ver também, tanto a alimentação quanto o vestir-se, com a gente levar um pouco menos a sério as coisas, talvez assim, usar e usar também, se permitir. Qual o problema se um dia eu vou usar esse amarelão, né? Os homens ainda por cima são mais sóbrios com relação a cores. Então, ó, fica aí a dica do Dudu, que é um cara super estiloso, vocês já viram. Então, ó, tá uma boa opção. Pinterest, vamos lá. E temos perguntas aqui sobre alimentação, pessoal sempre muito preocupado. Letícia Stable e a Cláudia Calduro fizeram perguntas. Beijo, aliás, a Cláudia Calduro tá telespectadora aqui mandando perguntinhas todos os dias. Primeira coisa, o jejum deve ser feito antes ou depois do exercício físico? Então, para quem faz atividade física, conseguir fazer isso em jejum, ela já precisa ter um metabolismo muito preparado para obter energia a partir da gordura que ela tem estocada no corpo dela, né? Então, se é alguém que vem de uma alimentação que
digamos, mais errada ou com maior teor de fast food, de carboidratos, de comida industrializada, essa pessoa certamente vai passar muito mal se ela for fazer atividade física em jejum. Então, não é recomendado. Mas se é alguém que já tá bem habituado, assim, eu habitualmente faço atividade física pela manhã cedo em jejum. Até porque não daria tempo, né? Eu teria que comer pelo menos 1 hora antes da atividade física para não estar lá ainda digerindo aquele alimento. Isso eu faço errado, Camila. Porque eu acordo, daí eu tenho que tomar meu Todd Light, tá? Isso é um problema, é uma dependência emocional. E eu acabo lembrando de comer... Não, é uma dependência, mas não consigo não tomar. E eu acabo lembrando de comer quase na hora de sair pro exercício. Uns 10 minutinhos antes, não dá? Não é que não dá, mas... Meu metabolismo já tá acostumado, eu acho. Assim, quando tu ingere qualquer coisa, tu precisa digerir aquilo. Para isso, a gente precisa de energia no nosso corpo focada na digestão. Por que depois do almoço dá sono? Porque a gente tá focando muito nossa energia na digestão e falta energia no cérebro. E para atividade física, a gente precisa de energia nos músculos. Então vai ficar uma competição ali entre sistema digestivo e sistema muscular pela energia. Então nenhuma das duas coisas vai acabar saindo tão bem quanto poderia. Tu pode até conseguir fazer bem, mas daqui a pouco, se tu tomar teu café da manhã, teu Todd ali um pouco mais cedo, antes, pode ser que tu tenha um desempenho, uma performance ainda melhor na tua atividade física. se preparem amanhã, Sheila, minha personal, que eu vou acordar e tomar logo na saída e vou estar... Vamos lá. E a outra pergunta é como incorporar no dia a dia, tu já adiantou um pouquinho isso, mas como ir fazendo essas alterações de rotina aos pouquinhos de forma a tornar viável também, porque às vezes as pessoas, pode ser uma mudança muito drástica. Então, como implementar isso? Eu sugiro sempre que a pessoa escolha alguma coisa pela qual ela quer começar, né? Então, seja pela hidratação, seja pelo café da manhã, seja qualquer refeição do dia, ou pela atividade física, enfim. Tem a questão também da meditação, que eu falo muito no MEV, e que eu acredito que está muito relacionada com o estilo de vida saudável. Então, não é nem só essa coisa da alimentação, do que a gente come, mas das informações com as quais a gente se nutre também, né? Tem informação de qualidade. Então, escolhe uma coisa e começa a fazer isso todos os dias até que aquilo ali tenha virado de fato uma coisa automática na tua vida. Que tu não tenha mais que levantar e pensar, eu vou escovar os dentes ou não vou? Não, tu vai lá, pega a tua escova e escova. Porque é um hábito teu, é uma rotina tua, tu faz isso sem pensar. Então, à medida que aquilo se tornou automático, tu escolhe a próxima coisa. Eu sugiro sempre que o início seja pelo café da manhã. Porque quando a gente faz um café da manhã que não seja um Todd, que seja algo que nos sacie de verdade, né? A gente acaba já tirando aquele pão da manhã, né? Que é um monte de carboidrato com baixíssimo teor de nutrientes, de verdade. O que a gente quer numa alimentação saudável não é nem fugir dos carboidratos. Não é de forma nenhuma isso. Mas é buscar carboidratos que tenham um teor nutritivo alto, né? Que de fato vá nutrir o nosso organismo. Então, a gente já faz essa transição ali no café da manhã com alimentos mais nutritivos. E quando a gente toma um café da manhã que vai nos saciar por mais tempo, a gente pula o tal do lanchinho no meio da manhã, que costuma ser sempre uma bobagemzinha, né? Ou uma barrinha de cereal, essas coisas que são vendidas como fit, mas que não tem nada de saudável, não é comida de verdade, não é algo nutritivo. Então, acho que o café da manhã, assim, tu mata duas numa só. Não, e eu fiquei agora com essa função do meu leitinho matinal, mas isso, assim, eu não tenho condições de abrir mão dele, por enquanto, pelo menos. Agora, uma outra questão que eu acho super interessante dos hábitos da Camila, isso vai interessar para quem tem cachorros e bichinhos, enfim. A Iva, eu sei que tem a Calma, né? Com K. Que eu acho muito interessante, inclusive, esse nome, que tu é toda agitada, né, Iva? Faltava calma lá em casa, A Calma né? chegou. A Camila faz comida de verdade para Mel, né? Que é a cachorrinha dela. Por que isso, Camila? Começou, quando eu adotei a Mel, eu comecei dando ração, porque era o que os veterinários indicavam, né? Só que a Mel começou a passar mal. Então, ela ficou uns 4, 5 dias vomitando. E a única coisa que parou no estômago dela foi quando eu fiz um franguinho caipira, que eu tava fazendo pra gente, pra um risoto. E eu dei isso pra ela. E daí ela começou a melhorar e eu comecei, então eu vou dar as nossas comidas.
Daí eu comecei a dar as comidas que a gente comia mesmo, e agora eu faço separado para ela sem sal. E ela se lava comendo, assim, ela adora. A primeira vez que eu dei, eu pensei, nossa, coitada, a cachorra vai comer sem sal. Na verdade, E ela eu vou dizer uma adora. coisa, a vida da cadelinha da Camila é a vida dos sonhos, né? Porque se a minha pug soubesse disso, acho que ela ia querer se mudar pra lá, coitadinha, vive à base de ração. Camila, como é que surgiu esse método, o MEV? Então, onde é que surgiu? Por que tu criou ele? Bom, teve muita coisa que acabou me levando a criar o método, mas tem duas pessoas que com certeza têm uma influência muito grande nisso. Uma delas é minha avó, que teve câncer, fez tratamento com quimioterapia e acabou falecendo. Até me emociono, né? Em nenhum momento a gente, durante o tratamento, teve a informação de que a alimentação poderia influenciar de alguma forma na melhora dela. E depois eu vim a descobrir que o estilo de vida tem o poder de aumentar em até 500% a eficácia da quimioterapia. Eu estou num momento de Nossa! família com uma pessoa, né, no hospital, na CTI, e ela poderia, digamos assim, estar bem melhor se ela tivesse tido uma alimentação e uma saúde melhor. Isso eu acho muito importante, né, as pessoas pensarem nisso, infelizmente, por uma situação dessa, mas assim, a recuperação é melhor, né, tudo é melhor numa cirurgia quando se tem uma boa saúde graças a uma boa alimentação. Sim. Então, assim, quando eu me deparei com essa informação, eu não me senti no direito de guardar isso pra mim. Pelo contrário, eu me sinto na obrigação de espalhar, de disseminar isso, porque tem muita gente que pode estar precisando e pode se beneficiar. E outra pessoa que influenciou muito a criação do método foi minha mãe, que faz dieta há muito tempo, fica naquele emagrece e engorda, né? O efeito sanfona, que 90% das pessoas que fazem dieta sofrem com esse problema de perder peso, mas voltar a recuperá-lo. E eu fui, no intuito de ajudar ela a procurar outros métodos, outras alternativas, e todos eles acabavam dando o mesmo resultado. Emagrece e volta a engordar depois. E eu pensei, meu Deus, não tem que ter alguma coisa aí. Então eu fui investigar mais a fundo, fui estudar melhor esses métodos e eu vi que nenhum deles levava em consideração como é o funcionamento de aquisição de hábitos na nossa vida. E o que é mudar o estilo de vida? É mudar um monte de pequenos hábitos, né? Um monte de pequenas coisas. MPC. O MPC. O MPC. Então, acabei levando isso em consideração para desenvolver o MEV. Por isso, são 4 meses de acompanhamento, semana a semana, para que a pessoa consiga, de fato, adquirir hábitos novos para sua vida. Muito bem. Então, acho que a gente já ficou com essa lição aqui com a Camila. Quase que queria te dar um abracinho. E a importância mesmo. Vamos passar agora para os contatos. Por favor, deem os contatos de vocês para quem quiser falar, enfim, pegar dicas, contratá-los. Então, Camila. meu celular é 51998032594 e meu Instagram é Camila Lersch. Lersch escreve L-E-R-S-C-H. Ou se procurar Camila Saúde no Instagram também já me acha. Iva? Deixar o endereço da Casa da Confraria. Então, nós estamos ali na Doutor Vale, número 553, bem em frente ao DEMAI. Nosso Instagram é Casa da Confraria Oficial, Facebook também. Nosso horário de atendimento é das 9 às 18 e dias de evento, hoje tem palestra, sábados e domingos também às vezes temos, mas o horário formal é das 9 às 18. Esperamos vocês lá para conhecerem a Casa da Confraria, vai ser um prazer. Homens e mulheres são muito bem-vindos. Irei, até porque a gente se conhece há bastante tempo e não se Sim, encontrava, fazíamos né? tempo que não nos Nada vimos, como vai se ser um prazer. encontrarem aqui. Coisa Ótimo. boa. Adoro promover esses encontros. Ótimo. E tu, Dudu? O meu contato pode ser pelo Instagram ou Facebook, é Dudu Vanoni, D-U-D-D-U Vanoni. Nos dois, pode mandar direct, estamos aí. Muito bem. E aqui uma agenda rápida, tá? No Teatro São Pedro, na quarta-feira, dia 18, às 21 horas, o espetáculo Leontina das Dores. Entra lá no site do Teatro São Pedro para saber mais informações. E também a cantora Fafá de Belém interpreta o personagem da obra de Luiz Coronel, com regência de maestro Evandro Matei e participação da Orquestra Unicinos Anchieta e do balé Vera Bublitz. Amanhã a gente vai estar aqui com a designer Luísa Fontanella, com o produtor musical Alexandre França e com a guru Juliana Vaz para falar de yoga.
Não se esqueçam de mandar aí pelas nossas hashtag RDC Virou Moda, também o nosso WhatsApp 5199-815-9990, as fotos dos amigos pro Dia do Amigo na sexta-feira. No mais, gente, até amanhã. Muito obrigada pela presença e hoje vamos acabar com o coraçãozinho da Casa da Confraria. Ó. Vai, Dudu. A câmera aí, que a gente acaba todo mundo lá. Cadê a câmera? Ó, Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. E é isso aí, gente. Show!